Olá, sou a professora Silvia Costa e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conversar um pouco sobre os dígrafos, que é um termo bem trabalhado na língua portuguesa e que a gente precisa ficar sabendo, porque ele faz parte da morfologia. Nossas turmas queridas da EJA, lembrando do nosso programa Vem Trazer Aluno para a EJA. A gente precisa de mais alunos, a gente precisa mudar. O pessoal que está na EJA 2 vai para o estado e o pessoal que está em casa a gente traz para a escola. Vamos começar. Você sabe o que é um dígrafo? A gente fica olhando, a língua portuguesa é uma riqueza total. E são várias coisas, são várias palavras quando a gente está começando a escrever, quando a gente está começando a pensar sobre a escrita na língua portuguesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só. E quando a gente fala, a gente lembra das nossas aulas. E a professora está ali, ó, mostrando a vocês. E aqui a gente está revisando todo o conteúdo. Vem comigo. O que temos quando as letras se encontram? A palavra dígrafo vem do grego. Olha só, a língua portuguesa, ela vem de uma junção de várias línguas. Então, nós temos o dígrafo que vem do grego e nós temos muitas palavras que vêm do latim. Então, a gente tem essa junção e a gente vê que do grego, o di, ele significa dois, e grafo, escrever. Então, a gente trabalha com a grafia de duas letras para você tornar um único som. Isso é que é dígrafo. Basicamente, dígrafo é o encontro de duas letras e que ao serem pronunciadas, emite um único som. Então, quando a gente fala em som, a gente fala em fonema. Nós temos a escrita, que é o que vocês estão aí, ó, escrevendo, ou vendo na tela, e a gente fala do som, que é isso aqui, ó, o que a gente está falando. Então, quando a gente forma um único fonema em duas letras juntas, eu chamo isso de dígrafo. Os dígrafos dividem-se em dois grupos. Os dígrafos vocálicos, que têm os sons de an, em, in, on, tanto com M quanto com N, vocês vão ver lá na frente. Esse som você pode fazer uma troca, eu vou dizer a vocês como é que vocês fazem. E os dígrafos consonantais, que é um encontro de duas consoantes que formam um único som. Quando o dígrafo é vocálico, ó, ele diz que é o som de duas letras formando um som de vogais nasais. Feito eu dizer a vocês, vamos repetir comigo. Ó, nasal quer dizer o quê? O som que sai um pouco pela boca e um pouco pelo nariz. E esse dígrafo, ele vem com as duas letras, ó. O som de M e N após as vogais, ó, an com M e an com N. Mas eu também posso fazer de uma outra forma. Quando eu quero saber se realmente a palavra vai ser um dígrafo dentro daquele contexto, eu posso usar o tio. E observem que ele vai ter o mesmo som, an com M ou N e an com tio. Perceba que não há uma pronúncia do M ou do N, mas apenas o som nasal que vai aparecer na vogal. Então, o que é que você percebe? Que quando você fala o fonema an, em, ele vai sair o som dividido e ele vai ter esse som aqui, ó, de tio para formar um dígrafo. E ainda tá tudo confuso, hein? Para poder saber, tá meio confuso aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse assunto. Dígrafos vocálicos é o encontro entre duas letras para produzir um som vocálico. Quando vocês trabalham com as vogais lá pequenininho ou quando estão ensinando aos filhos de vocês, aos netos, vocês lembram que A, E,
I, O, U. E eu tenho, quando eu uso o M ou o N, eu digo an, tanto escrito com um, quanto escrito com outro. Então, observa, ó, com M, o som que eu falei a vocês, e com N, apenas a mudança. O que a gente percebe quando a palavra vem com M, ela vai ter aquela regrinha. Trabalha-se com M antes de P e B. Tipo a palavra campo. Então, eu tenho a palavra campo, ele vai ser um dígrafo, onde eu tenho 5 letras, não é isso? E tenho 4 fonemas. Porque lá na frente eu disse a vocês que dígrafo, eu tenho 2 letras que representam um único som. Então, quando eu encontro um dígrafo na palavra, o fonema, ele vai ser contado como um. Vê como a língua portuguesa é linda. Daí, temos os dígrafos consonantais, que são os que a gente mais percebe, o que a gente mais escreve e que às vezes a gente troca o sonzinho quando a gente faz essa escrita. O X pelo CH, então um vai ser dígrafo e o outro vai ser a própria escrita, mas o som ele vai ser o mesmo. É o encontro de 2 letras para produzir um som consonantal. E agora a coisa pegou. Você disse a mim, Silvia, que era dígrafo, ele vai ter um único som e agora você diz que vai ter um som consonantal. E os encontros consonantais é a mesma coisa? A gente vai perceber agora. Os principais dígrafos consonantais são CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU, com algumas diferenças. E aqui embaixo eu boto uma observação, ó. Não devem ser confundidos com encontro consonantal, nem com encontro vocálico. Agora a coisa pegou. Eu tenho dígrafo, digo que o dígrafo é consonantal, mas ele não pode ser modificado, ele não pode ser confundido com encontro consonantal. Porque o encontro consonantal, ele tem 2 letras que formam 2 sons diferentes, que é diferente do dígrafo. Lembra que eu disse a vocês, a palavra-chave, eu escrevo ela com CH. Eu tenho um dígrafo consonantal. Mas, se eu escrever a palavra-chave de forma incorreta com X, então o que é que eu vou perceber? Que ele vai ter o mesmo som. Então, vocês percebem que dígrafo, ele vai ter um único som formado por 2 letras. Encontro consonantal, eu tenho sons, 2 sons, que formado por 2 letras. E a palavra braço? E a palavra prato? E a palavra bloco? Ó minha boca, bloco. Eu tenho 2 sons. Eu não posso escrever bloco retirando uma letra ou escrevendo de forma incorreta e ele sendo dígrafo. Mas se eu fizer a troca, ele vai ser encontro consonantal. Então, encontro consonantal são 2 letras que formam sons diferentes. Diferente do dígrafo, que são 2 letras que representam um único som. Quando você faz a contagem do fonema e da letra, no dígrafo, eu conto como um som para 2 letras. Quando eu conto no encontro consonantal, eu conto 2 letras para 2 sons. Vocês vão ver isso na sala de aula. Mostrem essa aula, professora de vocês, que ela vai tirar as dúvidas bem tiradinha de cada uma das coisas. E encontro vocálico é que eu não posso mesmo fazer a confusão. Porque encontro vocálico são aquelas palavras ei, oi, ia, a palavra leite. Então, eu tenho 2 vogais. Ela nunca vai poder ser confundida com dígrafo consonantal e muito menos com dígrafo vocálico. Que dígrafo vocálico é aquele som com an, que sai um pouco pela boca e um pouco pelo nariz. Para isso, a gente vai ficar bem atento, hein? Ó, eu tenho aqui
os dígrafos consonantais, que são CH, LH, NH, RR e SS. E agora, o que é que a gente precisa saber? Quando a gente separa a sílaba de alguns desses, uma delas fica juntinhas e outras ficam separadas. Vamos saber. Ó, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. GU e QU tem outra especificidade. O sonzinho, quando sair, ele não vai ser dígrafo. Quando o som não sair, tipo guerra, preguiça, ó, águia, ó a palavra águia, e se eu disser água? Palavras parecidas, o som é parecido, porém a classificação é diferente. Eu tenho águia, que vai ser um dígrafo com separação, e tenho água, que não vai ser dígrafo. Por quê? Quando o U é pronunciado, ele não é dígrafo. Eu não disse lá na frente que dígrafos são duas letras que representam um único som. Então, a partir do momento que eu digo esse som, eu não vou poder dizer que ele é dígrafo. Quintal, queijo e querer. Olha só, eu não usei o U. Mais uma palavra que eu posso dizer que tenha com que U. Eu vou me lembrar aqui, daqui a pouco eu digo a vocês. Dica. Vamos lá, né? A gente precisa dar dica. Quando a professora estiver dando aula, a gente diz, eu assisti aquela aula de dígrafo, professora, e tinha uma dica lá que eu achei legal. Eu escrevi aqui e toda vez que eu vou estudar, eu procuro saber. Dígrafos consonantais são os mais fáceis de ser identificados. Eles ocorrem quando duas letras formam um som em uma única consoante. E agora? É aquela coisa que eu disse a vocês. A palavra-chave, eu tenho um único som. Então, eu tenho o CH, é como se ele fosse escrito com o X. Toda vez que vocês tiverem a consoante junta, formando um único som, tipo águia, eu vou ter a palavra que vai ser um dígrafo. O dígrafo consonantal pode ser formado por duas consoantes, ou por uma consoante e uma vogal. Vamos lá agora, né? Ó, o que eu mostrei a vocês, o QU e o GU. Ocorrem apenas quando são pronunciados. Isso geralmente acontece quando eles são seguidos por E e por I. Essas regrinhas daí são importantes, vocês vão aprender depois. Mas o mais importante é você, ó, ouvir. Dígrafo é som, dígrafo é fonema. Então, quando você percebe o som, você percebe o dígrafo. Não há dígrafo, por exemplo, na palavra Gustavo. Eita, GU. Porque é aquela história da água que eu disse a vocês. Quando eu pronuncio U, uma vez que há pronúncia, os sons das duas letras, tanto G quanto U, ela se torna o quê? Diferente. As letras Q, G e U são perfeitamente identificadas. Então, é exatamente isso. Quando você identifica o som de forma separada, ele não vai ser dígrafo. Quando você diz a palavra junta e o som tá juntinho, ele vai ser dígrafo. Dígrafos que nunca se separam e dígrafos que sempre se separam. E a gente tem essa dificuldade, hein, quando a gente está estudando. Lembrando de uma coisa, quando formar o som palhaço, então eu tenho lhá. Eu não posso botar o L separado do H. Se ele forma o lhá, formou o som, eu tenho que deixar ele junto na separação silábica. Eita, mas no final lá do meu caderno, não dá para botar o H. Eu tiro o L, boto de um lado e desço toda a sílaba para escrever embaixo. Ou diminuo minha letra e escrevo a sílaba junta. Mas o mais importante é você saber que essas daqui
nunca vão se separar. Quando você estiver escrevendo um texto, quando você estiver copiando uma atividade, ela vai sempre ficar junta, formando uma sílaba. Ia, nha, chá, quá, guá. E dígrafo que sempre se separam, que são aquelas que a professora diz, RR, SS precisam se separar, estão lá diferentes um do outro. Aí eu separo ele. E continuando, dicas sobre os dígrafos, CH, LH, permanece sempre na mesma sílaba como eu havia dito. E, ó, separação, juntinhos sempre. Muito bem. E agora, dígrafos que se separam. Ó, a dica, o RR, ó, agora o SS. Isso aí é importante vocês saberem. Esses são os mais importantes. O XC, o SC, os outros dígrafos que a gente escreve, a gente aprende depois. O mais importante é você saber o básico para você ir destrinchando o conteúdo. E agora é a hora do nosso desafio. E a gente tem alguns pontinhos, ó. Vamos resolver. Leia as palavras com atenção e siga os comandos para responder. Ó, circule o dígrafo de cada palavra. Volta lá para o começo da aula, vê aquele materialzinho que tem com todos os dígrafos. Lembra que crá, brá, prá, esse daí, glá, gló, GU, QU, GU, BR, CR, CL, eles não são dígrafos, são encontro consonantal. E quando você bota a tabela lá na sua cabecinha, você não vai esquecer. Aí a gente vem aí, ó, separe os dígrafos em dois grupos, os consonantais e os vocálicos. Quando você sabe os dígrafos consonantais, que são aqueles NH, RR, SS, vocês vão perceber, e os vocálicos são os sons de an, en, in, on, Ó, classifique os tipos de dígrafo para cada uma das atividades. E aí, ó, você vai responder no seu caderno. Temos cada uma das palavras. Olha essa daqui como é importante, ó. Sombrinha, eu tenho só. BR, lembra o que eu disse a vocês? Ele vai ser o quê? Encontro consonantal. Então, ó, ficou aqui juntinho, mas eu tenho o NH. NH vai ser o quê? Dígrafo consonantal. Então, a gente vai, ó, pegando com as nossas atividades. Aqui, ó, NH, quando eu separo, deixo junto, não é isso? Quando eu separo a sílaba, deixo o NH junto. Mas quando eu pego a palavra sucesso, eu deixo o SS separado. É importante a gente usar na prática o trabalho com o dígrafo. Chamada, ó, CH que eu falei demais aqui com vocês. E a gente tem mais palavras para o desafio. Ó, de novo, ó, encontro consonantal, dígrafo. Aqui, ó, dígrafo que se separam, sílabas separadas. Dígrafos que se separam, ó, e agora, tchan, 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 nosso final e até a próxima aula. Mas eu esqueci de uma coisa, e claro que eu não posso esquecer. No YouTube, Escola TV Abreu e Lima, estamos sempre lá. Lembra quando perder aquela aula de manhã, quando perder aquela aula à tarde, a gente tá ligado porque as aulas são muito, muito lindas e muito boas. A gente tá fazendo o melhor. Venham com a gente.